Fala, meus queridos, tudo tranquilo? Guilherme aqui. Bora lá para mais uma resolução aqui das nossas listinhas da série pré-cálculo. Estamos aqui na lista número 21, dentro ainda do capítulo de funções e tratando ali de função potência, uma das classes de funções mais importantes que tem para o cálculo. E a gente estava tratando até agora de função polinomial, que nada mais é do que um tipo de função potência. Porque no polinômio a gente só via expoentes inteiros e na função potência agora a gente vai poder ter expoentes negativos, racionais e por aí vai, beleza? Mas antes da gente começar a falar da nossa lista em si, se você está vendo esse vídeo no YouTube, já peço aí que você se inscreva no canal e já manda esse vídeo para aquele amigo que você sabe que também precisa aprender esse tipo de conteúdo. Então bora lá, questão número 1. Na questão número 1, eu dei uma série ali de funções e pedi que vocês esboçassem o gráfico da função e a partir desse gráfico você encontrasse o domínio e a imagem. Então vamos lá. Na letra A eu tenho f de x igual a 3 sobre x mais 1. Vamos relembrar que esse é um tipo de função potência que é do tipo função recíproca, que é do tipo 1 sobre x ou transformações dessa função. Então, como que a gente pode analisar essa função dada a partir de uma função base que é exatamente 1 sobre x? Se eu chamo aqui, por exemplo, de g de x igual a 1 sobre x, a minha função base, quem que vai ser a minha f de x como uma transformação dessa g? Perceba, a minha f, ela tem aqui um 3 multiplicando. De alguma forma, ela vai ter que ser um 3 vezes a g de x. Só que olha aqui no denominador. Normalmente, na g de x, a gente teria somente o x. Mas aqui a gente tem x mais 1. Então você concorda que a f é simplesmente 3 vezes a g de x mais 1? Né? A gente simplesmente mudou o argumento da função, beleza? Então a f, como uma transformação da g, como que a gente pode construir esse gráfico? Perceba que o gráfico da g é o gráfico lá da função recíproca, 1 sobre x, e o gráfico, então, da f tem que ter um deslocamento de uma unidade para a esquerda, por quê? A gente adicionou 1 aqui no argumento e a gente tem que dar uma alongada aqui nesse gráfico por um fator 3. Então, esse tem que ser o gráfico da f. Perceba aqui que a gente tem uma assíntota vertical agora para o x igual a menos 1, que foi exatamente para onde a gente deslocou o nosso gráfico, beleza? Então, está aqui de vermelho meu gráfico da f com uma transformação do gráfico da g que está em azul. E a partir desse gráfico, a gente consegue extrair as informações de domínio e imagem. Por quê? Qual que é o único valor de x aqui que a minha função f não pode atingir? É exatamente onde está aqui, ó, a minha assíntota vertical. O x ele tem que ser um número real, mas ele tem que ser diferente de menos 1, beleza? E a mesma coisa para a imagem. E valor de y aqui não pode ser atingido. Perceba que é a assíntota horizontal que simplesmente se confunde com o eixo x, beleza? Nesse eixo x aqui, o meu y vale exatamente 0. Então, o meu y ele pode atingir qualquer valor que seja diferente de 0. Letra B. Na letra B, a gente tem f de x igual a 1 sobre x menos 2 ao quadrado mais 1. Vamos buscar estudar essa função como uma transformação de uma outra função já conhecida. Perceba que a gente pode tomar como base simplesmente uma g de x igual a 1 sobre x ao quadrado, né? E quem que vai ser a minha f? O meu argumento aqui era só x, mudou para x menos 2. Então, a minha f de x tem que ser a g de x menos 2 e mais 1, que foi adicionado aqui em toda a função. O que isso significa? Que a minha f corresponde a uma translação horizontal aqui para a direita, porque foi tirado 2 unidades do argumento, e depois uma translação vertical de 1 unidade, porque foi adicionado 1 em todo o gráfico aqui da função g, beleza? Então, pegando essa mesma ideia, o meu gráfico aqui da função g está em azul, que é exatamente o gráfico ali de f igual a 1 sobre x ao quadrado, e o meu gráfico da f, então, eu primeiro aqui, ó, transladei para a direita 2 unidades. Está aqui agora a minha assíntota em x igual a 2, beleza? Minha assíntota ali vertical. E eu transladei uma unidade para cima. Então, está ali a minha assíntota horizontal em y igual a 1. Então, a partir disso, a gente consegue estudar o domínio e a imagem dessa função. O domínio simplesmente é um x, ele é diferente de 2, né? Ali é onde que aparece a assíntota vertical. E o y ele tem que ser maior do que 1. Por quê? O 1 aqui, ó, é a assíntota horizontal. O gráfico ele não corta essa assíntota, beleza? Então, o menor valor que o y poderia ter é 1, mas ele nunca chega a atingir esse valor 1. Então, por isso que a minha imagem é um y maior do que 1. Letra C, a gente tem agora um f de x igual a x elevado a 3 quartos menos 2. Então perceba agora que você tem um expoente racional ali na sua função potência. E a gente pode transformar um expoente que é racional, escrevendo ele como radical, né? Então isso aqui é exatamente um f de x, que é igual a uma raiz quarta de x elevado ao cubo menos 2, tá? A gente não consegue pegar isso aqui como uma função fundamental, mas é fácil da gente analisar o que está acontecendo nessa função, porque olha só, o expoente aqui é par, né? E a gente sabe que não existe raiz par de número negativo. Então, esse x ao cubo aqui, ele tem que ser necessariamente maior ou igual a 0, beleza? Então, já de cara, isso aqui já me define qual que é o domínio. Meu x tem que ser maior ou igual a 0. E aí, perceba o seguinte, o menor valor, então, que o x pode apresentar é exatamente quando o x vale 0. Nesse caso aqui, então, quanto que vale a minha f de x? Isso tudo aqui vai valer 0.
e sobra então um menos 2. Então o menor valor que a minha função pode atingir é menos 2. Então a minha imagem, por consequência, tem que ser um y maior ou igual que menos 2. Beleza? Juntando todas essas informações, o gráfico ele tem que ter mais ou menos essa cara, né? Isso aqui é um gráfico aqui que vai aumentando o y à medida que aumenta o x, mas tem o menor valor possível para o y em menos 2, e o x ele sempre tem que estar aqui, ó, na parte positiva do eixo, que é um x maior ou igual a zero. Na letra D, a gente tem f de x igual a x elevado a menos 1/4. Né? Novamente, a gente vai pegar e fazer uma análise completa, porque a gente não pode trazer uma função fundamental para ajudar a gente a analisar a f. Mas isso aqui também é muito fácil, porque olha só, x elevado a menos 1/4. Então, primeira coisa, expoente negativo. Você então tem que colocar 1 sobre x elevado a 1/4. Mas quem que é x elevado a 1/4? Concordo que a gente pode transformar isso aqui para um radical? Então isso aqui é uma raiz quarta de x. Então minha f de x nada mais é do que 1 sobre raiz quarta de x. Aí muito parecido com o que a gente acabou de fazer ali na letra C. O meu x agora, ele não pode ser zero de forma alguma, porque a gente não pode ter aqui uma divisão de 1 por zero. Então você concorda que o meu x ele tem que ser maior do que zero? Né? Porque ele não pode ser zero, mas não pode também ser negativo, porque o expoente aqui é par do radical, beleza? Então eu tenho que ter um domínio com um x maior do que zero, e a minha imagem, por consequência, tem que ser o y maior do que zero também. Porque olha só, esse gráfico aqui vai ter uma cara muito parecida com o gráfico da função recíproca f igual a 1 sobre x, porque à medida que o seu x vai aumentando, você tem um f de x de 1 dividido por um número muito grande, né? Raiz de um número muito grande continua dando um número muito grande. Só que 1 dividido por um número muito grande vai dando um número cada vez menor, concorda? Então à medida que o x vai aumentando, meu y vai tendendo a zero sem nunca atingir o zero. É o que está mostrando aqui no meu gráfico. E a mesma ideia, quando o x vai aproximando de zero, você tem 1 sendo dividido por um número cada vez menor, dá um número muito, muito grande, beleza? Então, à medida que o meu x vai aproximando aqui de zero, o meu y ele estoura, né? É como se ele fosse para infinito. Então, por isso que eu tenho que ter um domínio com um x maior do que zero e um y maior do que zero também. E letra E, a gente tem f de x igual a raiz cúbica de 2x menos 1. Essa é legal porque a gente consegue construir ela a partir de uma transformação de uma função fundamental. Então perceba o seguinte, eu posso pegar simplesmente a minha g de x, a minha função fundamental, como raiz cúbica de x. Então a minha f ela vai ser que tipo de transformação dessa função fundamental? Perceba que eu posso escrever aqui o argumento da função colocando o 2 em evidência. Então ficaria um 2 que multiplica x menos meio. Beleza? E eu tenho aqui agora raiz cúbica de 2, que multiplica x menos meio. Raiz cúbica de uma multiplicação é igual a multiplicação das raízes, né? Uma propriedade lá dos radicais. Então eu posso falar que isso é simplesmente raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de x menos meio. Beleza. Raiz cúbica de 2 é um número, é uma constante, né? E quem que é raiz cúbica de x menos meio? Concordo que é simplesmente a função g com o argumento x menos meio? Então, g de x menos meio. Então, eu posso falar simplesmente que essa função f é que tipo de transformação da g? Uma raiz cúbica de 2 e multiplica g de x menos meio. Pegando essa informação, então, se a gente parte aqui do gráfico base de raiz cúbica de x, né? Está aqui o gráfico base de g, em azul. A gente pode, então, pegar aqui transformações. Primeiro, uma translação horizontal de meio, né? Por conta aqui do argumento. Então, meu gráfico tem que vir aqui para a direita um pouquinho. E depois, uma multiplicação aqui para um fator que é raiz cúbica de 2, né? Isso aí dá 1, pouquinho. Então, ele vai dar um gráfico muito parecido com o de g, só que transladado para a direita, beleza? Então, está aqui de vermelho o meu gráfico da f. E a partir disso a gente vê que tanto o domínio quanto a imagem não tem restrições, né? São números reais. Por quê? Não tem restrições daqui, ó, na minha função cúbica. Quando o expoente é ímpar, o x pode ser qualquer número real. E para finalizar aqui agora, a gente tem na questão número 2 uma aplicação prática das funções potência. Então, na número 2, me deu que a lei geral dos gases fornece a relação PV igual a nRT, né? Conhecida aí. P é pressão, V é volume, N é o número de mols, R é a constante geral dos gases e T é a temperatura absoluta. E na letra A, eu pedi que você escrevesse a pressão em função do volume. Bom, aqui fica muito fácil, né? Se eu estou escrevendo a pressão em função do volume, o volume vai ser minha variável independente e minha pressão vai ser variável dependente, porque depende do volume. Então, para eu escrever P em função de V, eu posso simplesmente passar o V aqui, ó, dividindo, tá? Então, vai ficar um P de V igual a nRT dividido por V, muito direto. E na letra B, eu perguntei o que acontece com a pressão quando o volume se torna muito pequeno e quando o volume se torna muito grande. Perceba o seguinte, se a gente está só analisando a pressão em função do volume, a gente está tratando todo esse restante aqui como constantes, né? Então o número de mols não muda, a constante geral é uma constante, o próprio nome já disse, e a temperatura não muda. Então você percebe que essa função se torna um P de V é igual a um K, uma constante geral ali qualquer, vezes 1 sobre V.
Ou seja, é uma constante, é um número multiplicando uma função recíproca. Então o gráfico aqui da minha pressão em função do volume tem que ter a cara desse gráfico de uma função recíproca. Aí perceba o seguinte, à medida que o volume aqui ele vai se tornando muito grande, ele vai tendendo a infinito, a pressão ela vai tendendo a zero. Então por isso que um gás ali rarefeito, está num volume muito grande, ele tem baixíssima pressão, beleza? E agora, à medida aqui que o volume ele está tendendo a zero, a pressão vai estourando, né? Porque você vai ter 1 dividido por um número próximo de zero, vai dando um número muito grande, como a gente já discutiu. Então, à medida que o volume se torna muito pequeno, a pressão se torna muito grande. Então, para você conseguir comprimir um gás num volume muito pequeno, você precisa exercer uma grande pressão. Então é isso. Essa foi a nossa lista aí de função potência. A gente vai caminhando aqui na nossa série pré-cálculo. Na semana que vem vamos ver um novo tipo de função. Então eu vou ficando por aqui. Bons estudos para você. Aquele abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.